Olá, meus amados. Eu sei que nesse momento várias pessoas estão se questionando, né, e estão se perguntando por que acham que como que Donald Trump conseguiu ser eleito presidente dos Estados Unidos. Nesse momento tá a ver aqui a inauguração dele, como eles chamam, né, a tomada de posse dele. E eu gostaria de partilhar com vocês algumas coisas da minha percepção. Estou aqui há 5 anos e meio nos Estados Unidos e tenho acompanhado e acompanhei todo o processo da campanha eleitoral, no momento que ele surgiu e todo o processo da campanha eleitoral no Partido Republicano e no Partido Democrata também, com Bernie Sanders e Hillary Clinton. And in my opinion, começou basicamente para mim com duas coisas que aconteceram o ano passado, que Barack Obama não reagiu como deveria ter reagido. Por que eu digo isso? Porque Barack Obama está deixando a presidência da República com um alto índice de aprovação, com 57% de aprovação da população. Mas ele não conseguiu transferir esse legado para Hillary Clinton. Teve a ver com Hillary Clinton, obviamente. Ela está há 25 anos exposta ao público americano e com os erros e acertos dela. Mas teve muito a ver também com aquilo que ele fez, que foi positivo e trouxe a aprovação da maior parte do público, não é, da população americana, mas com a agenda liberal que ele implantou nos Estados Unidos. Ele como democrata, ele é um democrata muito da esquerda. E ele fez algumas coisas que aquela maioria branca, cristã, americana, desaprovou. Por mais que eles deem para ele uma alto índice de aprovação, eles... foi o que eu ouvi há pouco tempo numa entrevista, inclusive de um americano, um afro-americano, um negro, ele dizendo que... porque os negros não votaram na Hillary. Aconteceu na eleição que os brancos interioranos que estavam no interior dos Estados Unidos saíram em massa para aprovar. Algo que as empresas de estatísticas não estavam indo para esse grupo de pessoas. Porque normalmente esse grupo de pessoas é um grupo de pessoas muito pacífica. Entende? Não é um grupo-alvo para grupos que fazem as pesquisas de opinião. Mas esse grupo saiu em massa para votar algo que ninguém esperava. Por isso que todas as estatísticas erraram. E erraram grotescamente. Não é? Foi uma surpresa, foi um choque para todo mundo na noite das eleições ver que ele ganhou e ganhou de uma maneira assim incrível, não é? Então, mas por quê? Esse é o cerne da questão, não é? Então, uma das coisas é que os negros não foram votar e os americanos brancos cristãos saíram em massa para votar. E como eu estava dizendo, um dos argumentos que eu ouvi de um negro, ele disse, olha, houve alguma melhora para a população negra americana, mas ele focou mais na agenda gay, mais na agenda dos homossexuais do que provavelmente na agenda dos negros americanos. E ele fez isso, ele fez uma excelente recuperação da economia, não é? Ele pegou a economia americana em 2008 num caos, completo caos. E ele fez um excelente trabalho fazendo com que a economia americana entrasse nos trilhos e voltasse a crescer. Ou seja, os índices de crescimento da economia americana são excelentes. Eles estão com 4% só de desempregados nos Estados Unidos, não é? Mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, a agenda homossexual nos Estados Unidos ganhou uma proeminência incrível. Quando a Suprema Corte americana aprovou o casamento gay,
ele promoveu uma festa para os homossexuais na Casa Branca, e que isso foi muito comentado, muito falado aqui, inclusive porque alguns homossexuais apareceram em fotos e em filmes fazendo sinais obscenos para Ronald Reagan, não é? Numa das fotos que ele está na Casa Branca, que eles têm dos presidentes da Casa Branca. Isso chocou muitas pessoas, não é? Pelo desrespeito que foi. E isso foi só um culminar de todo um processo, de uma agenda homossexual que ele apoiou e que ele deixou avançar nos Estados Unidos. Ou seja, como um expoente de uma agenda liberal. Essa é a ênfase, uma agenda liberal. Essa agenda liberal chocou muito dos americanos brancos cristãos, não é, de uma grande maioria cristã evangélica. E os negros também, porque muitos dos negros aqui são cristãos. Uma outra coisa foi quando aqui tem uma organização chamada Parenthood. Parenthood é uma grande organização de assistência familiar, mas a agenda nuclear dessa organização, e que tem diversas clínicas pelo país inteiro, é a promoção do aborto. Eles auxiliam mulheres a abortar. E em todos os estados americanos, e eles recebem milhões de dólares do governo americano para que eles possam fazer um planeamento familiar. Mas na realidade o núcleo, o core, é a agenda e a promulgação e a liberalização da agenda do aborto nos Estados Unidos. E no ano passado, começou, eu creio que no ano retrasado, mas no ano passado, diversos vídeos apareceram de grupos anti-abortos que gravaram pessoas de diversas clínicas nos Estados Unidos, que essas clínicas, essas pessoas dessa Parenthood, eles vendiam os tecidos dos fetos, tecidos dos órgãos dos fetos, para empresas de pesquisas, entende? É contra a lei fazer isso, e foi uma coisa nojenta, foi uma coisa absurda, entende? De você ouvir essas pessoas dessa clínica dizendo, não, nós podemos vender todo o corpo, ou vender as pernas, ou vender o cérebro, entende? Uma delas dizendo, não, olha, algumas vezes o feto sai vivo, não é? Imagina, estamos falando de uma criança, de um bebê, entende? Sai vivo, então é mais fácil para recolher os tecidos do cérebro desses bebês, dizendo assim, porque estava vivo. Então isso chocou o país. Mas a Barack Obama, ele não fez nada. Não falou contra, não surgiu ninguém falando contra, a não ser os republicanos e o pessoal mais conservador falando. A maioria dos democratas defenderam, saíram em defesa da Parenthood. A presidente deu uma justificativa muito absurda, porque não tem como se justificar, entende? Mas nada foi feito, absolutamente nada. Eles estavam quebrando a lei, fazendo algo contra a lei, não foi feito nenhuma CPI para investigar, ninguém acompanhou isso, entende? Quando toda a nação ouviu sobre isso e soube sobre isso. Para mim, isso foram duas grandes causas para que o Barack Obama não tivesse conseguido transportar ou transferir essa herança política que ele adquiriu para Hillary Clinton. E sobre a outra situação, em si só foi a própria Hillary Clinton, não é? Ela não era uma candidata, uma má candidata, na minha opinião, entende? Mas só que ela ia prosseguir na agenda do Barack Obama liberal. E isso ela era muito clara, e com algumas ideias mais radicais do que ele. Mas todo esse processo de crescimento dos Estados Unidos ia acontecer com ela. Ia acontecer acontecendo, mas o que eu percebi foi que essa população cristã, branca e negra, americana cristã também, se cansaram dessa agenda liberal. Entende? E eles queriam mudanças. Literalmente, a CNN fez uma pesquisa depois e uma matéria nos estados que eles chamavam do Blue Wall,
esse Blue Wall, que sempre foi democrata, ele caiu na noite da eleição. Esses estados todos, Ohio, Mississippi e outros estados que é chamado de Blue Wall, Michigan, Missouri, esses estados desse chamado Blue Wall, eles caíram e não votaram, como sempre votam nos democratas. Então eles, nessa reportagem, com várias pessoas que eu ouvi, eles falavam que nós queríamos era mudança, uma outra mudança. Barack Obama foi uma mudança, não é que eles votaram, essas famílias votaram, mas agora estavam querendo um outro tipo de mudança, porque essa agenda liberal é uma agenda que cansou a muitos deles. E é assim, vai ser, na minha opinião, sobre o Trump, eu posso dar num outro vídeo, o que eu acho sobre o Trump e como vai ser o Trump para os imigrantes. E não vai ser fácil. Na primeira fase, na minha opinião, vai ser muito complicado. Um abraço para vocês, espero que possa ter esclarecido algumas perguntas que vocês têm. Abraço.